Bom, gente, vamos dar início, né, ao segundo painel, né, Diálogos Transdisciplinares 2, com o professor Nelson Felice de Barros e Valquíria Montemor, né? Então, gente, cada um vai ter em torno de 20 minutos, né, para fazer sua apresentação. A gente avisa, pode ser? 5 minutos antes, Sim. para vocês ficarem tranquilos. E a gente começa com o Nelson? Quem quer começar? Pode ser, Nelson? Pode ser. Sem problema. A pessoa. Então, tá bom. Bom, então, estamos falando da ordem do privilégio. Estar aqui, começar esse evento, assistir todas as apresentações, tem sido, assim, muito, muito prazeroso. Eu agradeço muito e agradeço muito o privilégio de ser convidado para essa mesa, né? Com a professora Valquíria, que eu não conheço pessoalmente, e é um prazer poder estar aqui com ela, e com você, Genani, cuidando da gente. Vamos lá. Eu quero fazer um exercício, né? Eu vou falar, a mesa é sobre autoetnografia no Brasil, eu vou ser bem breve, espero, e eu quero fazer esse exercício de posicionalidade, né? Quer dizer, eu sou um cientista social que desde do início da minha formação, eu me interessei muito pela área da saúde. O meu trabalho de conclusão de curso já foi com um grupo de pessoas com HIV, e isso na primeira década, em 92, e aí logo eu fui para o campo da saúde coletiva. Então, a minha trajetória é da sociologia na saúde, tá certo? Então, eu falo desse lugar. A minha experiência toda foi construída nesse lugar, né? E, obviamente, com toda a interseccionalidade às avessas dos privilégios, né? Quer dizer, eu sou um homem cis, hétero, branco, classe média, pai no patriarcado, homem no machismo, branco no racismo, né? Então, quer dizer, eu sou cercado de muitos privilégios, né? E a única coisa que moeu os meus ossos foi me tornar professor de sociologia dentro de uma escola médica. Isso moeu todos os meus ossos. E à medida em que eu sobrevivi a essa tortura, então, o meu corpo vulnerabilizado, ele se tornou muito mais próximo dos corpos vulnerabilizados, né? As pessoas não são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas por ações concretas de uma sociedade que produz escolhas entre os corpos que podem e os que não podem, né? Os que devem e os que não devem. Então, na medida em que eu existo dentro da escola médica, mas eu não pertenço à escola médica. Então, um simples e rápido exemplo, agora na pandemia, criou-se um grupo no WhatsApp dos professores da escola médica, e eu nunca fui colocado dentro desse grupo. E eu estou lá como docente há 20 anos, certo? Então, isso significa existir e não pertencer. E foi isso que eu tive que aprender. E foi a possibilidade de, dentro de todos esses privilégios, passar por esse processo, sobreviver a ele, é que me aproximou dos corpos das mulheres no machismo, dos corpos negros no racismo e de todos os corpos colocados à margem, né? Eu não falo por esses corpos, eu falo com esses corpos. A minha experiência com eles e não de pensar sobre eles, muito pelo contrário. Então,
Esse é o lugar. E para pensar o que vem a ser a autoetnografia dentro do campo da saúde, é preciso pensar, e agora eu estou falando do campo da saúde coletiva, e eu estou falando de um lugar, a maior parte de vocês não sabe disso, vocês não conhecem esse campo e não deveriam, não tem por que saber dessa maneira, mas eu sou a terceira geração de sociólogos ensinando em escola médica no Brasil. Tá certo? Então, existem sociólogos em faculdades de medicina desde 1965 no Brasil. Eu sou a terceira geração. E mesmo assim, eu existo e não pertenço. Tá certo? Então, as gerações se reproduzem na margem. Tá certo? Nada muito diferente de um país escravocrata, né? Se nós pensarmos o fim da escravidão no Brasil, quantas gerações? São 4? 3 gerações passadas? 4 gerações passadas? Ainda eram escravos nesse país, né? Então, essa experiência, né, me trouxe para dentro desse campo da saúde coletiva, onde existe a sociologia da saúde no Brasil. É preciso que se diga que no campo das ciências sociais, da sociologia, quase não existe sociologia da saúde, tá certo? Nas faculdades de ciências sociais, quase não se ensina questões sobre a saúde, é um tema muito marginal também. Na última década, isso cresceu um pouco, mas ainda assim não tem fortes linhas de pesquisa. E o campo da saúde coletiva, portanto, é um espaço de diáspora, como definiu Abrar, né? Quer dizer, eu venho de um lugar, nutricionistas vêm de outro lugar, a Aline, que acabou de apresentar o trabalho dela, vem da fisioterapia, tá certo? E ali tem pedagogos, pedagogas, tem historiadores, historiadoras, e tem uma... Então, o campo da saúde coletiva é um espaço de diáspora. E para pensar um espaço de diáspora, é preciso pensar a política de deslocamento. Dessa maneira, a autoetnografia, o lugar da onde eu vou falar da autoetnografia, é de uma política de distanciamento, de deslocamento, de muito distanciamento. Eu venho de uma... a gente acabou de ouvir, discutir a questão de ir estudar no exterior, né? É quase um movimento interno com um deslocamento da mesma ordem de você se expor, você vulnerabilizar seu corpo como no exterior. É quase da mesma ordem. Ainda que fale a mesma língua, o conjunto das práticas que constitui a cultura do lugar é absolutamente diferente do lugar de onde eu venho, tá certo? Então, nessa política de deslocamento, trazer a autoetnografia para dentro do campo da saúde é um movimento muito maior do que se eu fosse trazer a autoetnografia para o campo da antropologia, como a professora Ana mostrou para a gente mais cedo, ou se eu fosse trazer para o campo das letras, tá certo? Então, quer dizer, para o campo das humanidades, a autoetnografia é estranha, mas é mais próxima. Para o campo da saúde, a autoetnografia é estranha e é distante. Então, é disso que eu estou falando, tá certo? Então, quando eu falo sobre autoetnografia no Brasil, eu estou falando dessa experiência, tá certo? Dessa experiência de quem vivencia uma política de deslocamento muito acentuada, muito importante, com muito maior estranhamento, tá certo? Não bastasse isso, muito rapidamente, ainda dentro da minha posicionalidade, eu fui fazer um pós-doutorado em Leeds, na Inglaterra, em 2006, e eu saí de uma estrutura, eu estudei ciências sociais, eu saí de uma estrutura, hoje, né, aquilo que vários de nós já refletiu aqui, né, hoje compreendida como conservadora, e fui para uma estrutura na Inglaterra também conservadora.
Eu passei 1 ano e meio nesse pós-doutorado e eu não tive reflexão alguma do ponto de vista das ciências humanas, e ainda que quem ensinou lá foi Bauman, né? O Zygmunt Bauman foi professor em Leeds. Quando eu cheguei, ele já estava aposentado, mas ele era uma grande referência, tá certo? E é muito interessante, o Bauman, quando esteve no Brasil, ele disse, olha, eu me tornei o melhor sociólogo que eu pude quando eu deixei de escrever para os meus parceiros acadêmicos. Foi quando eu me libertei para escrever sociologia para quem me interessava explicar a lógica social. Tá certo? Então, mesmo assim, eu só fui entrar em contato com a autoetnografia no momento em que eu voltei para o Brasil, e aí eu queria fazer uma escrita autobiográfica da experiência que eu tinha tido na Inglaterra. E quando eu começo a procurar essa narrativa autobiográfica, de repente eu me dou conta entro em contato com alguns artigos, e num dos artigos tinha um tal de Cláudio Moreira. E o tal de Cláudio Moreira, eu vou contar assim, do ponto de vista... Bom, eu estou falando de posicionalidade, né? Então, não existe posicionalidade sem esse lugar interno. O Cláudio e eu, a gente adolesceu juntos jogando basquete. A gente é da mesma cidade, a gente jogava basquete junto. Eu fui padrinho dos 2 casamentos dele. Só que quando eu li os artigos dele, tinha 10 anos que a gente não se via. Tinha 10 anos que a gente não tinha contato. E eu fiquei tão emocionado de entrar em contato com ele daquela maneira, né? E o Cláudio, ele não publica o e-mail dele nos artigos, ou pelo menos não publicava naquele momento. Então não tinha contato, não tinha como encontrar o Cláudio. E eu procurava e não achava, e aí comecei a ler outros artigos dele, até que li um artigo que ele assinou com uma colega dele, de doutorado, e a colega, sim, publicou o e-mail e pronto, então nós nos reencontramos em 2011, lá no congresso em Urbana-Champaign, onde eu conheci a Ginane também, né? Bom, nesse momento do congresso, foi o momento em que aquilo se abria para mim, a autoetnografia se abria para mim. Eu tinha uma formação em ciências sociais, em sociologia da saúde, e eu estava vendo uma forma de produzir conhecimento total e absolutamente diferente, sem referência, eu não tinha referências. E aí eu dizia para o Cláudio, então, mas essa nova forma de fazer, e ele virava para mim e falava, isso não é novo, Nelson. Tem 3 décadas que as pessoas estão fazendo isso. E eu falava, mas não é possível. Então, como que eu estudei ciências sociais? Como que eu fiz mestrado, doutorado e eu não sabia disso? Então, a surpresa foi muito grande em entrar em contato com esta forma de produzir conhecimento. Foi muito difícil, não foi fácil, foi um deslocamento tremendo. Alguém disse mais tarde, e de alguma maneira todos nós sentimos isso no corpo, quando a gente começa a fazer autoetnografia, a gente tem um processo de cura, né? Porque a autoetnografia, eu não conseguia ligar, faltava uma ponte entre aquela sociologia que eu tinha estudado, tinha feito mestrado, doutorado, tinha escrito livros, ensinava, e aquilo que eu via o Cláudio fazendo, o Marcelo fazendo, o Denzin fazendo, e aquele congresso lá em Urbana-Champaign que acontece de uma maneira diferente, próxima ao que nós estamos vivendo aqui, né? Mas diferente da noção de congresso que a gente tem por aí, né? Bom, e aí, o que aconteceu então foi que nesse exercício interno de busca continuada, e essa busca de pesquisador, né? E a hora que você se põe nesse lugar de desconforto, é que você põe o seu corpo ainda mais vulnerável, mesmo sendo titulado. Eu podia estar no lugar confortável do professor, branco, classe média, hétero, blá, blá, blá. Mas o meu corpo fragilizado foi que me fez encontrar um caminho que transformou a minha vida. E esse caminho, ele passa pela autoetnografia,
E a ponte que me faltava entre o que eu tinha como formação e prática e a autoetnografia foram os estudos culturais. Aí, então, eu tive a possibilidade, né, de fazer outro pós-doutorado para estudar os estudos culturais. E é outra transformação. Hoje eu entendo, porque no início daquele congresso lá, que o Denzin conduz em Urbana-Champaign, até hoje, um dos primeiros key speakers, né, conferencistas do congresso foi Stuart Hall, né? E aí, conhecer Stuart Hall significou fundamentalmente para mim conhecer a noção de que cultura é um conjunto de práticas associadas ao poder de produzir, o poder de classificar, o poder de regular, o poder de produzir identificação e diferença e o poder de representar. Bom, então vocês imaginam o tamanho da transformação que foi para mim dentro da escola médica, né? Tá trazendo agora uma transformação na minha leitura sociológica, da lógica social do mundo, tá certo? Então, para mim foi um momento assim de os pós-coloniais usam essa expressão, foi um giro, né? O giro pós-colonial, para mim, o giro no meu corpo, né? Desse significado de agora olhar a cultura como um conjunto de práticas associadas ao poder, tá certo? E entender, e aí eu vou entrar para o segundo item, aí já além da posicionalidade, né? Entender que nessa política de deslocamento, de trazer a autoetnografia para o campo da saúde coletiva no Brasil, existe um exercício desafiador de trazer uma outra forma de produzir conhecimento num regime de verdade absolutamente positivista, funcionalista. Tá certo? Então, assim, trazer a possibilidade de você produzir conhecimento, porque uma autoetnografia começa no exercício de você investigar as suas autorrepresentações. Quer dizer, cada pesquisa que eu faço, eu vou para o campo ao encontro com os outros, representando um monte de coisas que ninguém nunca me convidou para olhar. Ninguém nunca me convidou para ser crítico em relação ao que eu penso no encontro com o outro. Foi a autoetnografia que me convida a olhar como que você representa o outro com quem você vai conversar. Daí, começar a pesquisa na minha investigação da minha própria autorrepresentação sobre o evento com que eu vou investigar. Jane, já quase. Obrigado. E aí, então... Você ainda tem os minutos. Tá bom. Tá? Então, começar a fazer pesquisa autoetnográfica no campo da saúde coletiva, ela abre um conflito, contradição, ou até mesmo um binarismo, se a gente quiser ficar nesse lugar, que é construir um conhecimento militante, um conhecimento comprometido, tá certo? Aquilo que... Porque é incrível, de volta à questão do exterior. Você começa a estudar autoetnografias escritas em outros países e você vê que eles citam e conhecem Paulo Freire muito mais do que nós. Né? E se eles citam e conhecem, eles estão verbalizando aquela pergunta, ou trazendo respostas para aquela pergunta que foi colocada nessa manhã. A quem eu sirvo com o meu conhecimento? Quando eu coloco essa pergunta, eu junto dela, eu coloco: quem te autorizou a falar pelo outro? E isso é absolutamente desconcertante para o pesquisador, mesmo nas ciências humanas. Porque nas ciências humanas a gente aprendeu que a gente dá voz. Quem é a gente para achar que a gente dá voz? E quem é a gente para achar que o outro precisa da voz? Que eu dou a concessão dele ter voz? Né? Então,
Quando a autoetnografia vem para o campo da saúde coletiva, isso começa a ser trazido com muita veemência. E aí produz um tensionamento que não é pequeno, tá certo? Entre esse conhecimento militante versus o conhecimento neutro, né? E aí todo o exercício de tentar produzir reflexões anti-essencialistas num campo que é fundamentalmente funcionalista. O que quer dizer um campo funcionalista desse ponto de vista que eu estou falando? Em 1950, Parsons, Talcott Parsons, escreveu o que ele chamou de papel do doente. Quando ele escreveu The Sick Role e o papel do profissional, quando ele confrontou esses dois num sistema, ali, de maneira muito resumida, o que está colocado ali é assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os profissionais de saúde, eles continuam sendo formados nessa perspectiva. E aí eu ouso dizer, eu estou no campo da saúde, mas eu ouso dizer que também os profissionais da educação são formados muitos assim. Ainda vemos muitos profissionais, muitos professores que portam essa lógica, né? Muitos das ciências humanas também, né? Então, assim, a maior parte dos advogados e advogadas ainda é formada desse jeito, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de um complexo de relações que também não se situa só num campo do conhecimento, tá certo? Que é a crítica e a possibilidade de construir conhecimento não neutro, conhecimento implicado, tá certo? Bom, e aí para caminhar para a conclusão, né? O que tem sido a autoetnografia para nós, no nosso grupo de pesquisa, né? A gente tem trabalhado em colaboração com o Cláudio, né? Assim, o Gustavo apresentou hoje cedo, a tese de doutorado dele foi construída em colaboração, né? Ele foi trabalhar lá com o Cláudio. A gente tem feito, como a Aline mostrou, o trabalho, mais cedo a Érica apresentou, amanhã a Veridiana vai apresentar, quer dizer, nós temos adotado a autoetnografia como ritual de resistência ao regime de verdade e de neutralidade no campo da saúde. Tá certo? Então, fazer uma autoetnografia é ritual de resistência. É preciso coragem, a gente se expõe, a gente se fragiliza, a gente fica desconfortável, a gente vulnerabiliza nossos corpos. E volto a dizer, tudo isso dentro do privilégio do lugar social em que estamos, tá certo? E a gente definitivamente entende que a gente não tem autoridade ou autorização de falar pelos outros. E aí, então, a gente faz uma pesquisa tentando falar com os outros, numa perspectiva de colabor, né? A gente elabora em conjunto. E aí, para finalizar, eu queria só trazer, não vou aprofundar, uma experiência que temos tido dentro do nosso próprio grupo, que é preciso também entender que a autoetnografia avança em vários sentidos, mas que ela não é boa para todos o tempo todo. Porque se a gente não fizer essa reflexão, a gente essencializa de novo. E aí a gente pede a grande reflexão, que é o anti-essencialismo, para a gente chegar na contingência, a construção do conhecimento em contingência, né? Quer dizer o quê? As pessoas... bom, e aí acho que a melhor frase é da Simone de Beauvoir, né? Eu não nasci mulher, eu me tornei mulher. Né? O conhecimento é uma construção social, operado num regime de verdade. Então é preciso entender que a autoetnografia é um ritual de resistência dentro desse complexo. Então esse é o exercício que a gente tem feito. Bom, agradeço mais uma vez e passo a palavra. Muito obrigada, Nelson. Excelentes reflexões. Muito bom.
Obrigada. Professora Valquíria, uma palavra. Sim, ok, muito obrigada. Nossa, gostei muito de te ouvir, Nelson. Eu também não conheço o seu trabalho, mas achei bastante interessante. E aí, até a partir de algumas questões que, aliás, não questão de uma abordagem que você fez, eu vou seguir um pouco essa, explicando também que eu sou mulher, eu sou cis, eu sou classe média, mas sou não branca, o que não me dá todos os privilégios, como você mesmo mencionou. Quando eu digo que eu não sou não branca, eu sou mestiça, sempre me identifiquei como mestiça. Sou mestiça para um lado da família de europeus, para o outro lado da família de chineses. E ainda sou mestiça de chineses que não vêm da dinastia Ming, são chineses que vieram para o Brasil numa época em que estavam realmente terminando com a escravidão, e os chineses vieram para o Brasil, na verdade, para trabalho de substituição da mão escrava. E a minha família veio tendo que chegar no porto e ter seu nome todo substituído por nomes que fossem fáceis de falar. E, com isso, houve toda uma perda de identidade desses documentos da família que vieram para o Brasil nessa época. E parece-me que isso aí constitui um grupo que veio final de 1800 e até hoje não temos esses documentos que foram destruídos, né, da família. Enfim, isso me deixou, acho que a família toda um pouco à deriva, mas de qualquer forma eu aprendi que a deriva nos conduz para um caminho muito bom também. E é a partir disso, então, que eu falo um pouco também de minha área. Eu sou de uma área de línguas. Na verdade, comecei na graduação com línguas, mas depois eu entrei para linguagem e educação. Isso daí filosofia da educação no meu mestrado, né? Então, a partir daí, eu gostaria de mostrar para vocês... só um minuto. Gostaria de apresentar alguns slides que eu trouxe. Vai demorar um pouquinho a entrar? Sim. Agora sim. E aí eu quero começar a mostrar para vocês essa imagem e dizer por que essa imagem eu trouxe, para explicar um pouco também do meu trajeto e por que eu também me envolvo com a autoetnografia. Acho que, pelo fato de ter sido mestiça e ter passado uma vida tentando justificar para as pessoas o que eu era, porque por ser mestiça as pessoas não me identificavam com facilidade, não sabiam se eu era indígena, se eu era asiática, se eu era brasileira, se eu era mulata, enfim, afinal de contas, como eu podia ser mulata com cabelo liso. E eu passei a vida também explicando um pouco essas questões para as pessoas, né? E comecei a pensar, hoje eu tenho essa noção de que eu sempre passei a pensar, então, por que as pessoas pensavam daquele jeito, por que as pessoas olhavam as coisas daquele jeito. E vou ilustrar um pouco isso com essa imagem que eu trouxe. Essa imagem, eu tirei até a localização, não importa, é uma estrada, e eu me coloco nessa estrada por uma experiência que eu tive há muitos e muitos anos. Cerca de 40 anos, talvez, ou um pouco menos. E nessa estrada, eu estava passando pelo Nordeste, indo visitar parentes, quando, numa estrada asfaltada, mas no meio de um campo não tão organizado quanto esse, eu encontro um ponto de ônibus. Não era só uma marca da estrada aqui, como está dizendo, não é só sinal,
eu encontro num ponto de ônibus uma noiva, sozinha. Uma noiva sozinha, com vestido de noiva, um vestido murchinho, que não era daqueles que eu tinha visto em muitas cenas de casamento, e uma pessoa sozinha, esperando um ônibus, enfim, esperando um ônibus. Só um minuto. E eu fiquei pensando na hora, ela está sozinha? Não, peraí. Ela está sozinha? Como que alguém vai casar sozinha e vai pegar um ônibus sozinha? Ao mesmo tempo, eu fiquei exatamente pensando sobre mim mesma, pensando por que eu estava achando estranha essa imagem de ver uma noiva numa estrada, num ponto de ônibus, com um vestidinho murcho, indo pegar um ônibus para ir casar e sozinha, sem que alguém a levasse de carro para uma igreja, como eu estava acostumada a ver. E essa imagem continuou comigo para sempre. Em todos os anos da minha vida, eu tive essa imagem na cabeça, me dizendo um pouco sobre mim mesma. E foi aí que, quando eu comecei a ler um pouco sobre os etnógrafos e as etnografias, eu passei a me identificar muito com esse tipo de pensamento que eu tive, que era, primeiro, começar a pensar por que eu pensava daquela forma, que era uma herança dos estudos freirianos, né, que nos perguntavam isso, por que eu penso do jeito que eu penso. Segundo, que eu queria saber essa resposta do porquê que eu penso do jeito que eu penso. E essa resposta, ao mesmo tempo, também iria me dizer um pouco sobre aquelas pessoas que o tempo todo tinham perguntado para mim o que eu era, de onde eu vinha, por que eu tinha a aparência que eu tinha, por que eu estava no lugar errado, né? Porque o lugar eurocêntrico, por exemplo, da educação, e eu estudei em escolas estaduais naquele tempo, geralmente as pessoas de destaque eram as pessoas de origem mais eurocêntricas puras, não misturadas ou mestiças como eu, né? E foi daí que, então, hoje eu cheguei a essas pesquisas e entendendo por que, inclusive, eu fui procurar a área de linguagem, porque eu fui procurar a filosofia da educação, porque eu fui procurar, então, procurar entender filosoficamente e epistemologicamente por que a língua também influenciava tanto assim na sociedade. E daí é que eu hoje tenho uma teorização de que, na verdade, as pessoas pensam do jeito que elas pensam, e muito disso é uma contribuição da própria linguagem, né? Da própria forma em que a sociedade se organizou. Numa sociedade que eu chamo de sociedade da escrita, que em algum momento foi decidido que seria importante haver a disseminação do ler e do escrever, e que, para haver essa disseminação do ler e escrever em grande escala, seria necessário haver alguma forma de normatização, alguma forma de padronização. Então, chega-se a isso que eu denomino de raciocínios disciplinadores que existem no aprendizado das línguas e das linguagens e das culturas, na minha percepção, sendo que esses são epistemologias que, então, vêm a coibir, por exemplo, as formas de pensar, as formas de ser, as formas de falar que as pessoas têm, né? E aí, logicamente, que eu chego a esse quadro com a contribuição de muitos estudos derridianos, estudos de Stuart Hall, os estudos de Bakhtin, nós temos os estudos de Goethe, enfim, de vários estudos que, então, eu fiz para poder chegar a essa, digamos, explanação, a esse resumo sobre as epistemologias na sociedade da escrita, né? Vendo que existe uma ordem natural, eu não quero passar por todos eles, vendo que existem os valores institucionais,
que o conhecimento se organiza da forma que ele se organiza para que pudesse ser disseminado, as linearidades, hierarquias, as centralidades e a questão do binarismo, que fortemente influenciou o modo de ver as pessoas. Ou você é eurocêntrico, ou você está no centro, ou você está fora do centro, né? Bem, não pretendo passar por isso, mas se depois alguém quiser conversar sobre isso, eu posso voltar a essa questão. E foi daí que, então, eu nomeei, digamos assim, para mim mesma, e comecei a disseminar também essa ideia de que nós vivemos uma sociedade da escrita, que é, na verdade, um projeto modernista e iluminista de sociedade que buscou a simplificação das línguas e linguagens, né? Ou seja, sempre tivemos línguas plurais, múltiplas na sociedade. Vamos ver o caso do português. Nós aqui passamos a estudar nas escolas, nas instituições que são responsáveis pela disseminação desse ler e escrever. Nós somos levados a entender que existe uma língua padrão, que existe uma normatividade, o que isso leva, então, a uma exclusão das pluralizações linguísticas e culturais que nós temos dentro da nosso próprio Brasil, nosso próprio território, né? Então, a simplificação das línguas e linguagens, a padronização e homogeneização dos sentidos, os acordos normativos que vieram a ser versões oficiais dessas línguas, a separação entre sentidos, multimodalidades, o privilégio da escrita e o privilégio da mente. Ok. Aqui eu quero dizer, inclusive a nossa língua, só um minuto. Valquíria, só um minutinho. Oi? É porque sua apresentação não está aparecendo. Não? Não. Espera aí. Eu continuo dali. Não... Só para você saber. Engraçado, por que aconteceu que ela parou? Ela começou a aparecer? Sim, a gente estava vendo. Onde você estava mostrando. Bem, coisas da tecnologia. Faz parte. Aí agora você está compartilhando a tela. Uhum. Só que a apresentação ainda não apareceu. Deu? Sim, voltou. Uhum. Ok. Que pena. Antes eu tinha mostrado exatamente todo o meu quadro. Esse aí vocês chegaram a ver? Não, esse aí nós vimos. Uhum. Legal. Então, aqui eu estou falando sobre essa sociedade da escrita, né, que privilegiou a mente, inclusive como se toda linguagem que a gente aprendesse fosse produzida sem corpos, né? Não importava que corpos eram aqueles, sim, que mentes haviam produzido aqueles conhecimentos linguísticos, né? Enfim, depois talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Então, eu acabo agora dizendo a vocês que eu vou falar um pouco mais, então, sobre essa visão de ciência e conhecimento, essa ideia de fatos, e, para mim, a grande questão que existe na autoetnografia, que é o embate entre a objetividade e a subjetividade, né? Bem, aqui eu não pretendo passar, esse quadro é muito familiar para todos, né? Todos nós que trabalhamos com pesquisa, com ciência, porque esse é o nosso primeiro quadro de aprendizado sobre como resolver ou como construir uma pesquisa, onde existe um sujeito e essa relação dele com o objeto. É daí que eu chego a um termo com o qual eu defino quem é esse sujeito, que por passar por todo esse aprendizado praticamente tecnicista, mecanicista, ele acaba sendo um sujeito objetificado, onde ele aprende que a subjetividade dele deverá ganhar objetividade de forma a chegar a ter a sua validade como ciência, como verdade, né? E aprende a fazer as generalizações, que em termos de línguas e culturas, as generalizações são muito prejudiciais, porque nisso que a ciência dissemina também esse conceito da generalização, passa-se também a ter essa noção nas línguas de usar
a maioria ou usar os brasileiros são de tal maneira como se pudesse descrever cada um dos brasileiros por uma certa totalidade, né? Bem, então, a minha visão de ciência e conhecimento vem a ver com essa questão da objetividade, da verdade, da falsa neutralidade, como eu mencionei, de uma sociedade iluminista modernista, que optou por um conhecimento eurocêntrico ocidental, né? E interessada na formação e organização de um tipo de sociedade, um tipo de indivíduo. Existe uma sociedade com as suas normas, e essas normas devem ser seguidas, e existe um indivíduo que também deverá cumprir os requisitos do que se espera de um cidadão. Só que ela convive com outras visões de conhecimento, sociedade e indivíduo. Então, esses itens, 3 primeiros itens que estão aqui, acabam entrando em conflito com esse último, nessa convivência com todos os outros conhecimentos. Aqui, só te avisar que você tem mais 5 minutos. Tá bom, obrigada. De nada. Aqui, então, nesse último item aqui, é que eu me encontro, né? Como sendo aquela pessoa que vem de culturas plurais, que eu sou mestiça, né? E que sou uma cidadã e que não me contentei em viver numa sociedade normatizada. Na verdade, eu queria muito mais uma sociedade plural e comecei a conhecer outras pessoas que, estando à margem, também buscavam espaço para essa sociedade e as pesquisas, então, autoetnográficas acabaram contribuindo muito para isso, né? E aí eu comento agora sobre esse embate entre os fatos e dados e onde é que ficam as emoções, né, nessa questão. Hoje, se a nossa pesquisa positivista, por exemplo, sempre valorizou ou supervalorizou a questão dos fatos, como se dos fatos não se pudesse duvidar, o que essa pesquisa não contou foi exatamente que os olhos que descrevem esses fatos são de sujeitos e, portanto, por mais que esses sujeitos se tornem objetificados para dar validade às pesquisas que realizam, eles são sujeitos, eles têm a subjetividade. E esses fatos, nos estudos de pluralidade e pós-verdade, por exemplo, acabam sendo mesmo revistos na sua concepção, né? E é daí que se vê que isso que sempre se chamou de realidade como sendo uma representação passa a ser muito questionável, né? Então, afinal de contas, os fatos são fabricados, os fatos que são descritos pelas pessoas existem realmente na forma que eles são descritos? Ou aquela descrição já passou por uma subjetividade de quem a descreveu, né? Enfim, várias dessas reflexões, então, emergem, né? Fazendo com que, na ciência, a gente comece a pensar também que a sociedade dos fatos hoje também entra com a sociedade dos dados, né? E, juntamente com a sociedade dos dados, e aí eu não necessariamente faço a defesa, né, de que os dados ganhem essa importância que elas têm tido numa sociedade digital, mas o que se vê é que existe, sim, uma parcela de propriedade, digamos, na compreensão de que os dados também se confundem com os fatos, né? Onde os números dos dados servem para dar uma ideia sobre como as pessoas estão se comportando ou estão pensando, e isso acaba a ser um novo critério hoje em dia na sociedade para compreensão sobre as pesquisas, inclusive pesquisas e manipulações, né? E elas, inclusive, servem também para se compreender sobre as mudanças de sentimento público, né? Ou seja, o fato de que os dados se confundem com os fatos e passam então, a aceitar a ideia das emoções, acabam dando maior reforço às ideias das etnografias, daquelas imagens que ficam nas nossas mentes, né? E que nos levam a rever
digamos, a organização da sociedade da forma como ela se apresenta. E é daí que eu vejo esse embate mesmo entre objetividade e as subjetividades. Eu deveria ter deixado aqui em letra com S aqui nessa subjetividades, né, que a gente passa a viver hoje em dia. Então, aí eu retorno que eu tive a satisfação de orientar o doutorado, de quem eu tive a satisfação de orientar o doutorado, onde ele, então, coloca para a gente, pelos estudos que fez, várias dos itens, por exemplo, que são necessários para a realização de uma etnografia. E nessas a gente vai encontrar relações do pesquisador com os outros, essa percepção, essa ligação que a gente deverá sempre buscar com a sociedade que a gente vive, essa coisa de procurar entender, como eu procurei entender também, por que eu tive tanto estranhamento em ver uma noiva numa estrada vazia, né? Enfim, da forma que eu já me expressei. Enfim, de certa forma, buscando uma autorreflexão crítica e profunda, né? Para nomear e interrogar as intersecções entre o self e a sociedade, o específico, o geral, o pessoal e o político. Então, acho que hoje eu vejo a autoetnografia como uma forma de metodologia de pesquisa muito especial, muito ousada e corajosa, e só para realmente pesquisadores corajosos e ousados, na verdade, utilizarem. Enfim, essas são algumas reflexões que eu trouxe a respeito desse tema, e eu tenho uma enorme satisfação em dizer o quanto que eu já orientei muitos trabalhos na área de autoetnografia e também de etnografia, lógico, no que se refere à linguagem, no que se refere à educação. E aí me deixo à disposição, então, para conversarmos a respeito desse tema e dessas questões. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Valquíria. Sim, já vou tirar aqui. Sim. Gente, estamos abertos para a discussão, né? O Nelson tinha caído, eu não sei, parece que ele tinha perdido a conexão, eu não sei se ele conseguiu voltar. Voltei. Voltou, Consegui. Nelson? Nelson está entre nós. Ai, que... Beleza. Sua tela continua aparecendo. Comentou hoje, né, que a questão assim fulano tá aí, né? É muito estranho esse negócio. Todo mundo fala, parece centro espírita, né? Você tá parece aí? Centro espírita, exatamente. Valquíria, a gente ainda está vendo a sua tela, tá? Tá, obrigada de me lembrar. Não, imagina, esquece mesmo. Agora a gente não está te vendo. Agora não estão me vendo. Não. Mas deixaram de ver minha tela. Não, você está aparecendo. Sim, aí, apareceu. É que estava fazendo a transição, né? Então tá bom. Alguém, se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho uma pergunta aqui, inicial para o Nelson. Não, ok. Diga, Valquíria, pode falar. Não, eu já comecei a falar antes, o Nelson falou que ele fala pouco e eu sou o contrário, eu sou faladeira, e achei muito interessante também as colocações, poder ouvir sobre etnografia de outros pontos, de outros campos de pesquisa, né? Como eu tenho trabalhado com linguagem, cultura, enfim, com educação, ouvir não é muito diferente, mas ouvir sempre o colega sobre essa área que ele trabalha é sempre muito enriquecedor para a gente. Sim. Nelson, uma coisa que você falou que eu queria que você elaborasse um pouquinho mais, eu não sei se eu perdi, você tocou, você falou alguma coisa no sentido, não consegui anotar, mas você falou assim, não é qualquer, não dá para fazer autoetnografia de qualquer coisa, né? A autoetnografia ela não cabe em qualquer
para estudar qualquer fenômeno. Você citou alguma coisa nesse sentido, se lembra? Né? Não é uma coisa para ser utilizada, né, à torta ao direito. Tem sentido? De fato, não é sobre o tema, mas são sobre pessoas, né? Considerando que a autoetnografia começa no seu corpo vulnerabilidade de pesquisador, pesquisadora, né? Quer dizer, você parte de um lugar que você não veicula, não fala pelo outro ou pela outra, né? A construção do seu conhecimento se dá no limite do encontro com o outro, né? E desse ponto de vista, a gente acaba se expondo. A autoetnografia é um exercício de exposição, não é? Quando você não se protege em torno do método, você não se protege com a instituição, tá certo? Você sai com seu corpo vulnerável para o encontro. E se você não vulnerabiliza o seu corpo, você reproduz as hierarquias sociais no exercício de investigar o outro, tá certo? E tem pessoas, o que nós temos observado no nosso grupo é que tem pessoas que têm muita dificuldade de se expor. Se sente demais fragilizada ou fragilizado no exercício da construção do conhecimento a partir do seu próprio corpo. E aí, algumas vezes, algumas pessoas que até tentam, e aí fica um conhecimento, não entra em contato com o rompimento dessa relação eu, ele ou nós, eles, e ao não entrar em contato com isso de maneira em profundidade, acaba produzindo um conhecimento autobiográfico muito superficial. E é muito interessante, desse ponto de vista, como a professora Valquíria terminou a fala dela, é preciso ter coragem para fazer autoetnografia. Então, também precisamos respeitar aqueles que não se sentem prontos para fazer autoetnografia. Sabe? Então, esse é o sentido de que se a gente esse método e o arcabouço teórico por trás, a gente reproduz um certo positivismo reprodutível e objetifica as pessoas de novo. Né? Então, foi nesse sentido, Jinani, que a gente tem observado que tem um desafio muito grande por trás do desconstruir-se para construir uma outra forma de produzir conhecimento. Nem todos querem, nem todos estão prontos, tá certo? Nem todos se sentem confortáveis, né? E o artigo que o Gustavo citou hoje cedo, que para nós foi um êxito muito grande, foram 2 êxitos do ano passado, para nós muito importantes no campo da saúde. Um foi a menção honrosa da tese dele, e o outro foi conseguir publicar esse artigo no melhor jornal de saúde coletiva do Brasil, certo? A gente vem tentando publicar esse artigo há 5 anos. Ele foi e voltou durante 5 anos, né? E finalmente a gente conseguiu publicar, talvez também porque ficou claro para todos nós que a autoetnografia é muito potente, mas ela não é a única potência, sabe? Trazer isso para dentro do nosso texto foi muito importante, porque assim a gente desessencializou o método, né? E a teoria por trás do método, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente tem feito esse exercício, né, de construir, olhando para quem constrói, impondo o método sobre quem constrói. Porque senão a gente...
Sim, Nelson, não, muito bom, obrigada. Só queria que você desenvolvesse um pouquinho. Assim, a autoetnografia, ela expõe a gente, né? Ela tem um aspecto da vulnerabilidade, né? Que é muito Sim. forte. E, assim, a gente tem que estar disposto, né? A se expor, né? A gente discute muito isso lá na faculdade, assim. E aquela coisa, né, gente? Quando está escrito, depois que está escrito, eu já não sou dono mais daquilo, né? Depois que está publicado, né? Então, assim, dependendo da experiência, dependendo, você tem que achar o seu limite. Lembrei até de uma aula que ela discutiu isso numa disciplina nossa de autoetnografia, né? Eu fico me perguntando até onde eu vou, né? Qual que é o limite? Até onde que eu me entrego, né? Até onde que eu me entrego na escrita? É uma a gente tem que fazer. E não pode ser o Cláudio sempre traz essa ideia e essa reflexão. Não se trata de um suicídio acadêmico. Exatamente. Tem risco por trás. Tem risco por trás das palavras. Então, acho que em relação a isso, eu até gostaria de falar um pouco também. Enfim, vem de instituição muito, digamos, rigorosa na questão de ciência, como todas as instituições são, mas às vezes algumas pensam que devem ser mais do que outras, entende? E a minha instituição talvez tenha isso mesmo, de se preocupar em manter a casa organizada, manter as pesquisas organizadas, e, desculpe-me, eu falo num tom já de ironia, pelo fato de que a gente, digamos, sofre bastante debate, eu acho, por realizarmos etnografia e autoetnografia. Já o Conselho de Ética da Universidade, enfim, colegas, todos ainda acham como que na nossa área a gente está fazendo esse tipo de trabalho que não tem controle, na verdade, da metodologia. Metodologia, entendendo que é um sinônimo de controle, não é? Controle do conhecimento, controle da subjetividade, enfim, e que, portanto, ela tem menor valor do que as ciências duras, hard sciences. E, então, todo o nosso empenho em fazer debates, na verdade, de debates acadêmicos, é justamente para tentar explicar essa questão para as pessoas sobre o que é ciência, né? Se essa ciência que eles estão se referindo ainda é aquela ciência antiga, que lógico que ela tem o seu valor, lógico que ela é ciência, mas que numa área que exige toda uma flexibilidade, em que nós trabalhamos com pluralidades o tempo todo, não é possível que eu possa seguir, eu tenha que seguir uma metodologia rígida. Por isso, a etnografia é muito, muito boa, muito válida para esses estudos de linguagem, de educação e de cultura, e, da mesma forma, a autoetnografia para conhecimento do pesquisador. Muito, muito interessante tem sido essa discussão, e muito difícil também, ao mesmo tempo. Não sei o quanto que Nelson enfrenta isso na sua área, acho que sim, pelo que ele relatou, mas na nossa universidade isso é um debate constante, principalmente com o Comitê de Ética. No campo, desculpa, Ginani, só trazendo a provocação da professora Valquíria, no campo da saúde, no lugar onde até as etnografias mais quadradinhas ainda são pouco validadas e reconhecidas e realizadas, né? Assim, no campo da saúde, no lugar onde eu estou, o que se faz são análises temáticas, né? E as pessoas não trazem a questão do poder e das relações do poder para a produção do conhecimento, né? Sim. Então, a autoetnografia, mesmo a etnografia, mas principalmente a autoetnografia, tem sido assim um debate, um desafio enorme para nós, enorme, né? Por isso, assim, para nós foi absolutamente importante esses 2 eventos do ano passado, em plena pandemia, né? Receber a premiação, porque é muito interessante também no campo da antropologia, foi premiada, recebeu menção honrosa
uma autoetnografia sobre os estudos de surdez. Então, no ano passado, 2 foram premiadas, mencionadas, não premiadas, mas mencionadas pela CAPES. Isso é um diferencial importantíssimo para nós. Sim, com certeza é.